Você tem problema de baixa autoestima? Gostaria de saber como sair disso? Então fique comigo! Parte 2. Compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas estão precisando compreender melhor essa questão da autoestima, do amor próprio? Eu peço que você se inscreva no canal se ainda você não fez e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Um autor, o nome dele é Ross Rosenberg, ele tem muito material, inclusive no YouTube, que é muito bom a respeito desse tema do amor próprio, da codependência e de outros assuntos. Se você souber inglês vai ser bom. Ele também tem livros, mas nenhum em português ainda. Então, mas é um material excelente dele. Eu vou falar algumas coisas aqui que estão relacionadas aos estudos dele sobre autoestima, ou ele chama de amor próprio, tá? Então ele coloca aqui, como se tivesse assim uma pirâmide. Então vocês vão começar a imaginar aqui comigo, tá? Tem uma pirâmide, na base da pirâmide ele diz que tem esse trauma que eu acabei de explicar para vocês. Trauma no vínculo. E aí, no segundo degrau da pirâmide, ele diz que então se estabelece uma vergonha tóxica. Então é como se a criança, a conclusão dela, dessa história, dessa desconexão e rejeição, é basicamente de que ela é ruim, de que ela é inadequada, de que ela é inferior, de que ela não tem valor, de que ela não merece coisas boas, porque ela afinal não recebeu o que precisava, pelo menos suficientemente. Ok, e a partir dessa vergonha tóxica, ela tem muito medo e ela vive, ela sente uma solidão patológica. Essa sensação do desamparo dela está ligada a essa solidão, ela está sozinha, desamparada, ela não tem a quem recorrer. Esses degraus da pirâmide é o que a criança vai vivendo pela vida fora. E essa solidão patológica leva essa criança a buscar formas, estratégias de resolver-se, de lidar com a vida, ou para evitar mais dor, né? Ou para suprir aquilo que ela não teve. Essa solidão, essa vergonha tóxica faz com que ela caminhe, por exemplo, para as dependências. Então ela pode se tornar dependente do álcool, dependente de drogas, dependente de jogos, dependente de compras, dependente de trabalho. Então aquela pessoa que trabalha loucamente, que tem aquela gana de sucesso, dependente de fama, por exemplo, dependente de alimento, de comida, de ingerir coisas gostosas, dependência de sexo, codependência, que aí já é uma dependência no relacionamento com outra pessoa, é uma pessoa que precisa muito se doar e fazer pelo outro, entendendo que assim, quem sabe, ela vai receber do outro aquilo que ela precisa. Então, todos esses problemas, ansiedade, depressão, obsessão, que são alguns sintomas neuróticos que a gente pelo menos estudava dessa maneira, quando a gente estuda Freud, a gente fala das neuroses. Então, tudo isso tem a ver com esse início e esse problema grave aí do trauma do vínculo, que resulta, no último degrau, de uma autoestima rebaixada. Então, muitas vezes, a gente olha uma pessoa, a gente fala, essa pessoa tem problemas. Acho que ela tem uma baixa autoestima. Só relembrando aqui, gente, às vezes as pessoas confundem a palavra autoestima com alta estima, tá? Então tudo que eu falo, coloco alto na frente, que é com U, estou dizendo que é referente a mim mesmo. Então autoestima é referente a mim, ok? E alta estima é uma estima alta, já é uma outra coisa, tá? Então tá, uma autoestima rebaixada é o que aparece muitas vezes, é o que você vai numa terapia, um terapeuta logo percebe, você tem problema de autoestima, tá, vamos trabalhar a autoestima. Mas se não trabalhar lá no comecinho, né, da pirâmide, lá embaixo, começando do trauma do vínculo, muitas vezes a pessoa fica patinando. Ela percebe que ela melhora um pouquinho, mas volta para trás, melhora um pouquinho, mas volta para trás, parece que não tem consistência. Então, um bom tratamento significa tratar a criança interior ferida, que é essa criança que ficou com esses traumas. Oi, eu vou te interromper para falar uma coisa importante. Você já fez o meu curso da cura da criança interior ferida? Se você sofre de relacionamentos abusivos, complicados, frustrantes, que se repetem, de dependência emocional, codependência, ou se você tem medo de se relacionar e foge, esse curso é fundamental para você entender as causas de tudo isso e adquirir técnicas que eu uso no consultório para a sua jornada de libertação. Eu espero você lá e continue assistindo o vídeo, hein? Beijinho, tchau!
as formas que a criança na infância tem de buscar aliviar a sua dor, a gente diz que ela cria algumas estratégias que não são muito boas, mas naquela fase atendem. A criança sobrevive, a questão da criança é sobreviver. Porém, se a criança continua com aquelas mesmas estratégias e continua sem conseguir amadurecer do ponto de vista emocional, acontece que ela vai ter um monte de problemas pela vida fora, porque aquelas estratégias da infância não vão funcionar bem na vida adulta. Então, por exemplo, uma criança, só para vocês terem uma noção mais prática do que eu estou falando, uma criança que decidiu logo na infância que ela precisava agradar os pais para receber um pouquinho de afeto, um pouquinho de atenção ou uma atenção positiva. Então ela começou a estudar, a tentar ser uma criança perfeita, uma criança que vai muito bem na escola, que não dá trabalho, quer ser uma criança boazinha, uma criança que até... A gente fala assim que amadurece muito rápido. Não é verdade, não é que ela amadurece muito rápido. Ela se adapta e quem sabe tenta suprir a necessidade desses pais para poder receber um pouco de afeto. Então isso não é exatamente amadurecimento. Então a criança faz isso naquela fase da vida, ok. Ela quem sabe consegue ter um pouco mais da atenção dos pais, quem sabe consegue driblar as dificuldades dos pais um pouquinho e ir sobrevivendo. Agora, essa criança cresce, continua precisando agradar o outro, não pode dizer não, não pode dar limite para o outro, ela já está adulta e começa então o quê? A ser abusada. Claro que involuntariamente, viver uma série de abusos dos outros. Então, óbvio que foi adaptativo na infância, não é mais adaptativo, é desadaptativo na vida adulta. E a grande questão é que a pessoa não percebe que isso são programas que foram registrados na sua mente por causa do trauma, e ela vai pela vida fora funcionando desta maneira, e claro, eu só dei aqui um exemplo, mas poderia dar vários exemplos. Muito bem, então essa criança cresceu com essas mesmas estratégias pela vida, e que não funcionam, ao contrário, trazem um monte de problemas para ela. E aí, claro, nas experiências da vida, ela começa a ter resultados insatisfatórios com as pessoas, com aquilo que ela tenta fazer, às vezes começa a ter frustrações, começa a ficar desnorteada. E essa palavra desnorteada é muito boa. Significa o quê? Uma pessoa que não tem um norte. Ela fica desnorteada por quê? Porque o que ela aprendeu na infância não serve para viver bem e ser feliz na vida adulta. E aí, essa criança está perdida e ela não pode confiar nela mesma. Por quê? Porque ela tem uma autoestima baixa, ela tem uma autoimagem prejudicada, ela não tem uma boa autoconfiança, porque está tudo muito relacionado. Então ela fica bem perdida. Ela muitas vezes começa a fazer o que os outros acham que é bom para ela. E não dá certo, porque ninguém conhece o outro tão bem quanto a própria pessoa teria a possibilidade de se conhecer. Tá? Então, dependendo do temperamento da pessoa, ela vai para um caminho, vai para outro, ela pode se tornar mais agressiva, ou mais passiva, ou mais passivo-agressivo, buscando uma solução para poder viver de uma maneira mais adequada e cada vez vai se enrolando mais, né? Estou querendo dizer assim, vai se confundindo, vai se ficando mais confusa e mais doente do ponto de vista emocional e da saúde mental. Por isso, tantas pessoas desenvolvem depressão às vezes grave, quadros de ansiedade, síndrome do pânico, uma série de problemas importantes, TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo e, como eu falei para vocês, as dependências também, tá? Agora vocês entenderam um pouquinho da origem, como é que a gente trabalha a questão da solução, como é que a gente resolve essa história. Dá para resolver? Gente, dá. Guarda. Se você tiver que guardar uma coisa do que eu vou falar hoje não esquece, dá para resolver isso. É possível sim solucionar isso. Uma pessoa não tem que ficar vivendo o resto da vida com esse sofrimento. Como é que funciona essa solução? Vou pegar a mesma ideia da pirâmide do Ross Rosenberg para trazer para vocês a ideia do que ele traz, que é o seguinte. Então, em primeiro lugar, seguindo aquele raciocínio que eu fiz, a pessoa precisa se concentrar em resolver o trauma. Claro, o trauma está lá, houve toda uma confusão e a pessoa às vezes nem percebe muito bem que tem um trauma ou que tem traumas. Ela precisa então localizar, por isso precisa fazer um trabalho que é um trabalho meio que de cavar várias camadas da nossa personalidade, do nosso jeito de funcionar, e encontrar esse trauma lá dentro. Onde é que está doendo, né? Que dor é essa? Como é que a coisa aconteceu? Por isso que muitas vezes, quando a pessoa inicia uma terapia, a gente começa a falar de coisas do passado, vai lá para a infância. Tá bom, me conta a tua história, como é que foi lá. E aí, para entender o quê? Aquele vínculo com pai e mãe.
Como é que foi esse vínculo? Foi seguro? Foi um vínculo organizado ou desorganizado? Como é que foi essa fase? Tudo bem. Então a gente vai trabalhar da pessoa compreender cada vez mais o que aconteceu com ela. E uma coisa maravilhosa que não tem nada a ver com ela o que aconteceu com ela. Não sei se estou deixando claro o seguinte: o que ela recebeu dos pais, o que aconteceu, o que os pais valorizaram, não valorizaram, os pais ausentes ou presentes, mas afetivamente distantes, pais que abandonaram de verdade, tudo isso não tem nada a ver com a essência dessa criança. Nada disso diz quem ela é. Nada do que ela guardou, nada do que ela programou no seu cérebro diz sobre quem ela é, sobre a sua essência verdadeira. Então qual é o objetivo da gente começar a resolver esse trauma? Permitir que essas camadas de comportamentos disfuncionais que ela criou pela vida fora possam ser afastadas um pouquinho e que a gente traga à tona a essência dessa criança, dessa pessoa. Quem é verdadeiramente essa pessoa, porque essas camadas e situações que foram da vergonha tóxica que a gente falou, solidão, tudo aquilo foi criando camadas de comportamentos que não eram bons para ela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada nesses comportamentos, mas vai procurar o trauma lá embaixo, começar a resolver o trauma para trazer à tona essa essência. Então quem é verdadeiramente você, o que você pensa, o que você gosta, o que você não pensa, o que você não gosta, quais são suas tendências, quais são suas qualidades, quais são suas competências verdadeiras, quais são, o que de verdade tem em você para você poder ter uma nova vida. Esse trabalho de descobrir a essência da pessoa acontece ao mesmo tempo em que ela também desenvolve a capacidade de auto-amor, desse amor que a gente sabe muito bem que só pode ser incondicional e que ela pode ter por ela mesma de maneira gratuita. Ela não tem que fazer algo por merecer esse amor. Ela merece apenas porque ela existe. E este auto-amor vai trabalhando nela uma nova consciência de si mesma, de modo que ela vai se conduzindo para adquirir paz existencial. Ela pode viver de uma maneira plena, justamente porque ela vai se percebendo muito capaz de amar sem exigências. Então essa paz existencial é o terceiro degrau da pirâmide. O primeiro era a resolução do trauma, o segundo degrau era a essência desse amor próprio, dela desenvolver essa capacidade de amor próprio incondicional. O terceiro degrau da paz existencial, o que a leva naturalmente para o quarto degrau, que é do amor recíproco. Então, no momento em que a pessoa nota que ela se valoriza, se coloca como alguém que tem merecimento de amor, que se ama e cuida muito bem dela, ela já não se coloca mais com a possibilidade de se permitir ser abusada, de tolerar coisas que não são para serem toleradas, comportamentos tão inadequados. E ela então se encaminha para esse quarto degrau do amor recíproco, então onde ela vai conseguir perceber pessoas capazes de amar e vai entrar nesse degrau de vivência com uma pessoa. A partir daí, claro, a gente já vai para o quinto degrau, que é da autoestima, de perceber que essa pessoa tem uma autoestima, que qualquer um consegue notar, porque ela se cuida bem, porque ela se conduz com leveza, porque ela é uma pessoa que funciona bem na vida, realiza aquilo que sonha. Em outras palavras, nada e nem ninguém lá fora pode resolver essa dor da criança interior ferida. É o ato de autorresponsabilização e o treinamento frequente dentro dessa condição que leva uma pessoa a se libertar desses condicionamentos, essa programação interior tão pesada, tão complicada que teve, mas que não falam nada a respeito de quem ela é, como eu disse anteriormente. Algo do que foi dito hoje aqui faz sentido para você? Tem a ver com a tua história de algum modo? Você se identificou? Conta pra gente. Quem sabe o seu comentário ou a sua pergunta podem gerar um novo vídeo. Compartilhe esse vídeo e se você gostou, eu peço aquele seu like gentil. Foi muito bom estar com você. Espero que você se cuide muito bem. Até o próximo vídeo.